Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos a crise na Venezuela e as repercussões disso no Brasil. Professor Ricardo, muitos dos críticos dos governos Lula e Dilma é de que isso aqui vai virar uma Venezuela. Quantas e quantas vezes nós não escutamos nos 2 mandatos de Lula, no mandato e meio de Dilma, de que isso aqui viraria uma Venezuela. Qual que é o paralelo possível e qual que é o risco de, em 2018, o presidente Lula, sendo um candidato muito forte, o que está na liderança das pesquisas, ser eleito e aí termos uma pretensa ditadura? Divaguemos sobre isso. A volta do Lula seria uma espécie de, para as pessoas que votariam nele, né, uma espécie de salvador da pátria. Né? Ele estaria voltando para salvar o país novamente. Mas a gente tem que lembrar que a Dilma foi a candidata dele, né? E o país começou a se desconstruir a partir de 2010. Podemos fazer um paralelo Chaves e Maduro? Sim, talvez. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Né? Ele botou o Maduro lá, o Lula botou a Dilma também, e ele se arrepende hoje, né? De ter colocado a Dilma como a candidata preferencial dele. Ela sofreu impeachment. Foi uma pena, né? Foi a primeira mulher a governar o Brasil que sofreu impeachment. Mas, como a gente falou no primeiro bloco, as instituições brasileiras, elas são fortes. Mas a economia tem um limite também, né? Você tomar decisões equivocadas na economia, isso é um problema sério. E o Brasil está vivendo, na verdade, o Brasil está vivendo hoje, há anos, uma catarse, né? Ou seja, que é saudável para o país. Essa catarse relacionada exatamente a essa cultura da roubalheira, essa cultura da corrupção. É impressionante, para onde a gente olha, a gente vê corrupção, a gente vê superfaturamento. Então, assim, essa Operação Lava Jato ela é importante para colocar um freio nisso no país. Né? Isso não vai acabar com a corrupção, eles já avisaram, mas é necessário que aquelas pessoas poderosas e ricas saibam que elas poderão ser presas. É a primeira vez que a gente está vendo no Brasil deputado, senador, Marcelo Odebrecht, quer dizer, um dos caras mais poderosos do Brasil. Esse Marcelo Odebrecht, o Odebrecht criou uma rede de corrupções na América Central, na América do Sul, na África, uma coisa impressionante. Então, é a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil. Eu acredito que o país vai sair mais forte, né? Mas nós ainda vamos levar uns 2, 3, 4 anos para sair dessa crise. Agora, Wilson, quando o Maduro resolve proclamar essa Assembleia Constituinte, apenas para o telespectador do Horizonte Debate entender, né? Os grandes centros, Maracaibo, Caracas, são centros de contestação do governo Maduro. Pessoas mais sofrendo mais, talvez, pelo desemprego, pela falta de tudo, né? E ele resolve colocar um representante por município. Ou seja, uma cidade como Caracas, que tem os seus 2 milhões de habitantes, tem um representante só contra um sujeito que mora lá sei lá, a cidade querida de Oliveira, dos meus pais, que tem os seus 40 mil habitantes, então os dois terão o mesmo peso. Sabe-se que em cidades do interior, mais afastadas, o apoio chavista é muito forte, devido à transferência de renda, políticas que foram populistas nesse contexto. Né? O que esse cara quer com isso, Wilson? Olha, até eu preciso pegar carona nesse comentário em relação à dificuldade que a gente tem de separar um chefe de governo de um chefe de Estado, né? Eu acho que isso é um problema muito complexo e essa comparação... Inclusive? Eu diria que é da opinião pública mundial. Acho que essa comparação que você fez em relação a Maduro e Dilma, ela tem todo sentido pelo fato de serem patrocinados por estadistas que têm uma capacidade de serem grandes chefes de Estado e grandes chefes de governo. Eles conseguem ter um excelente diálogo com o âmbito doméstico e um excelente diálogo no âmbito internacional. O que não aconteceu com seus sucessores. A gente percebe que desde 2013 para frente o Maduro ele não conseguiu. Na verdade, ele conseguiu porque a morte do Chaves ficou muito próximo à eleição dele. Mas fora isso, ele não conseguiu. Eu diria que é a mesma coisa com a Dilma pelo fato do Lula ter saído com 75%. Agora, em relação às estratégias que o Maduro tem utilizado, fica muito claro que extrapola o âmbito de qualquer tipo de senso em relação à oposição
e próprio governo. Porque do final do ano, com a ascensão da oposição no parlamento e principalmente com a perspectiva da Constituinte ser votada, já ficou muito claro de que a perseguição política ia ser algo que não ia ter volta. Então, é por isso que a gente volta naquele discurso, naquela conversa do primeiro momento. A falta de autonomia dos poderes, a falta de capacidade desses poderes de conseguir frear esse tipo de posição ditatorial é o que dá respaldo, por mais que seja um respaldo autoritário, arbitrário, para o governo Maduro tomar esse tipo de postura de falta de proporcionalidade em relação a representante regional. Então é algo que, por mais que a oposição tente conter esse tipo de âmbito, a gente tem um parlamento, a gente tem agora uma constituinte também, e a gente tem um sistema jurídico que é todo pró-Chaves. E agora eu faço a seguinte ressalva. A gente não pode mais falar que o movimento é chavista, no sentido amplo, ou o movimento é chavista no sentido estrito, porque há uma parte do chavismo que já pulou fora dessa postura em relação ao Nicolás Maduro. Então, essa turma já não consente com o que tem acontecido atualmente. Então, já há uma dissidência da turma que redigiu a Constituinte em 1999. Sabe, Ricardo, o que mais me incomoda nesse processo, e aí chamar o telespectador do Horizonte Debate para poder entrar nessa reflexão com a gente, é que se existe, portanto, um paralelo entre Maduro e Dilma, quando a gente olha para a perspectiva do Maduro, e aí ele dançando Despacito, fizeram uma paródia com o governo dele, algo desse tipo, aquela camisa, né, de agasalho de futebol, aquela postura bastante icônica, né? Mas quando a gente pensa, né, um presidente como o nosso, um doutor em direito, um jurista no meio acadêmico dos mais respeitados, um cidadão que já foi tudo, presidente da Câmara, vice-presidente do Brasil durante tanto tempo, fazer encontros escusos, né, na garagem do Palácio do Planalto, na garagem do Jaburu, e recebe o senador Aécio Neves para poder discutir a queda do presidente do partido do senador Aécio Neves. Eu acho que há um disparate geral dessa economia e dessa política da América Latina. Agora, Ricardo, por que nos é fadado um destino desde que Cabral e Colombo chegou aqui? Por que nos é fadado um destino tão trágico? Acabarmos com Maduro e Michel Temer nesse contexto? Ô, Jair, eu diria que existe uma desilusão no mundo democrático, principalmente no mundo ocidental, existe uma desilusão das sociedades com os seus políticos. Eu acho que essa decepção ela é generalizada no mundo todo. A gente até teve um programa aqui em novembro sobre o Trump, né, a eleição do Trump, e a gente mencionou isso. A eleição do Trump foi um pouco isso nos Estados Unidos, né? É um voto, é uma rejeição à política tradicional. Isso vale também para a eleição do Jorge Dória em São Paulo. Isso vale... Emmanuel Macron na França. O Macron na França, exatamente. São pessoas que não vêm da política tradicional. Porque os políticos tradicionais, além deles estarem Alexandre Calil em Belo Horizonte. Isso, exatamente. Alex de Freitas em Contagem. O Crivella, né, no Rio. Sim. Crivella no Rio, que vem da igreja evangélica. Então, assim, a percepção dessas sociedades é que esses políticos, além deles serem corruptos, quer dizer, em vez de eles estarem preocupados em resolver o problema das estradas, da saúde, eles estão preocupados em roubar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eles não dão conta de atender os interesses e as necessidades imediatas da sociedade. Nós não estamos falando de luxo aqui, nós estamos falando de primeira necessidade. Sobrevivência, exatamente. O cidadão honesto, ele trabalha, ele paga tributos e ele acaba sentindo um conforto quando ele vai à igreja rezar, né? Quando ele pede a ajuda de Deus, de Jesus, aí ele se sente confortável. Mas fora isso, quando ele olha para os políticos, até mesmo... Agora, o eleitor também tem culpa. Porque se ele elege ou reelege uma pessoa que já foi julgada ou que está sendo julgada, que é réu no Supremo, é o caso do Paulo Maluf, né, que foi reeleito em São Paulo, eu acho que o eleitor ele tem que tomar cuidado com o que ele bota lá. Né? Porque muitas vezes o eleitor ele parece que ele não quer ver aquela rede de corrupção, ele acha que aquele cara é o candidato ideal, que é o herói, não sei o quê. Isso vale para todos esses, né? Como você mesmo falou, o atual presidente da República também. Né? Sim. Me vem a imagem de novo, Wilson, assim, do Memorial da América Latina em São Paulo, que é aquela mão com a imagem da América Latina sangrando, né? Quando que a gente vai sair dessa? Essa é outra questão que transcende um período. Eu diria que
remonta ao próprio período da colonização, né? Eu acho que há vários historiadores que tiveram um grande mérito de tentar explicar, até por aspectos antropológicos, o quanto que isso era praticamente um ethos na América Espanhola e América Portuguesa. E acredito que Raimundo Faoro, quando redigiu Os Donos do Poder, ele deixava muito clara essa dificuldade que o brasileiro tinha de separar o público do privado, aquele período patriarcalista que, por tanto tempo, e eu diria que em alguns setores ainda graça, no aspecto político brasileiro, e não só no aspecto político brasileiro. A gente percebe que o exemplo citado do Odebrecht é um exemplo muito claro da abrangência que esse tipo de atuação tem. Ou seja, um ente privado que tem capacidade de influenciar uma política de Estado de um país e manter essa relação com outros. A gente está percebendo que há 2 ex-presidentes no Peru que estão sendo julgados justamente por causa de envolvimentos ilícitos com a empresa brasileira. Então, a gente percebe que extrapolou-se do âmbito público estrito. Ou seja, atores privados que têm uma capacidade de lobby, de influência tamanha, eles têm a capacidade não só de influenciar o âmbito doméstico, mas sim da tomada de processo decisório do Estado e da relação do Estado com outros países. Agora, Wilson, Ricardo, eu me lembro de um outro programa onde falávamos sobre fiscalização de obras públicas. Imagina se esse dinheiro da Odebrecht não tivesse virado pesquisa, porque, no fundo, essa grana era uma grana para valer competitividade, né? Então, nós 3 lutamos contra a entrada de uma empresa americana, então vamos aqui subornar quem precisamos para continuarmos Odebrecht, Camargo Corrêa e OAS em uma determinada obra, né? Imagina se tivesse utilizado isso para pesquisa, baixar custo, dividir isso com as outras pessoas. No terceiro bloco a gente retoma essa conversa. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.